Todo grande personagem da literatura acaba cedo ou tarde encontrando um novo lar nos videogames. Com Peter Pan não foi diferente. Muito antes de existirem gráficos tridimensionais, mundos abertos ou produções cinematográficas nos consoles, o garoto que se recusava a crescer já inspirava desenvolvedores a transformar a Terra do Nunca em uma aventura interativa. Curiosamente, Peter Pan nunca teve uma franquia de jogos tão popular quanto personagens Disney, como Mickey, Aladdin ou o Rei Leão. Mesmo assim, ao longo de mais de 40 anos, ele apareceu em computadores domésticos, consoles da Nintendo, Sega, PlayStation, Game Boy Advance e, mais recentemente, em franquias como Kingdom Hearts. Cada adaptação seguia um caminho diferente. Algumas buscavam reproduzir fielmente a obra criada por J.M. Barrie, outras foram inspiradas diretamente no clássico animado da Disney de 1953. E algumas praticamente criaram uma aventura inédita, utilizando apenas os personagens mais conhecidos. É justamente essa evolução que vamos conhecer hoje. Se vocês gostam de descobrir como grandes personagens migraram para os videogames ao longo das décadas, já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos que preservam parte importante da história dos games. Agora, vamos voltar mais de 40 anos no tempo, porque a primeira aventura de Peter Pan nos videogames aconteceu muito antes do que a gente imagina. Bora pro vídeo? O primeiro jogo baseado diretamente em Peter Pan surgiu em 1984 para computadores domésticos europeus. Seu nome era simplesmente Peter Pan. Foi publicado pela Roder Stronton e lançado para computadores como ZX Spectrum, em uma época em que adaptações literárias para videogames ainda eram relativamente raras, e diferentemente dos jogos de ação que viriam anos depois, esse primeiro título era uma aventura com forte foco na exploração e na resolução de situações. O jogador encontrava personagens clássicos como Andy, Sininho e Capitão Gancho, enquanto percorria a Terra do Nunca tentando concluir a jornada inspirada na obra original. Naturalmente, as limitações técnicas eram enormes. Gráficos com poucas cores, animações simples, e grande parte da narrativa dependia da imaginação do próprio jogador. Mas havia algo ali. Esse lançamento demonstrava que Peter Pan já era visto como um personagem capaz de sustentar uma aventura inteira, muito antes da explosão dos jogos licenciados nos anos 90. À época, isso ainda era uma aposta. Hoje, olhando para trás, podemos enxergar como um jogo que foi o primeiro passo de uma longa trajetória. Durante os anos seguintes, Peter Pan permaneceu relativamente distante dos videogames. Enquanto personagens como Batman, Robocop e Tartarugas Ninja recebiam adaptações praticamente todos os anos, Peter Pan aguardava o momento certo para retornar. Esse retorno aconteceu graças a dois fatores. O primeiro foi o enorme crescimento dos consoles domésticos no final dos anos 80, e o segundo foi o fortalecimento da Disney como uma das maiores licenciadoras de jogos no mercado. Embora a história original fosse de domínio público, em vários países, era a imagem criada pelo clássico de 53 que permanecia viva na memória do público. Peter Pan! Oh, Peter! I knew you'd come back. I saved your shadow for you. Oh, I do hope it isn't rumpled. You know, you look exactly the way I thought you would. Oh, a little taller perhaps, but then... Quando as empresas pensavam em Peter Pan, quase sempre imaginavam um garoto de roupa verde e sininho brilhando ao seu lado e o Capitão Gancho perseguido pelo famoso crocodilo. Era apenas uma questão de tempo até que essa versão chegasse aos consoles. Em 1991, Peter Pan finalmente estreou no Nintendinho. O jogo recebeu o nome de Peter Pan and the Pirates. Ele não foi baseado diretamente na animação da Disney. Na verdade, utilizava uma referência da série animada Fox Peter Pan and the Pirates, exibida no início da década de 90. Desenvolvido pelo estúdio norte-americano Equilibrium e publicado pela THQ, em seu primeiro lançamento comercial, o jogo apostava em uma estrutura clássica de ação lateral. Peter utilizava principalmente uma espada para derrotar os piratas espalhados pelas fases. Ao longo da aventura, era possível coletar pó de fada para voos temporários, encontrar baús escondidos e receber a ajuda de personagens como Andy e os Meninos Perdidos, que forneciam dicas ao jogador. Comparado a outros jogos do Nintendinho lançados na mesma época, Peter Pan and the Pirates apresentava controles competentes e um bom nível de desafio. Entretanto, algumas fases reutilizavam cenários com pequenas mudanças de cores, algo relativamente comum para economizar espaço nos cartuchos do console. Mesmo sem se tornar um grande sucesso, esse foi o primeiro contato de muitos jogadores de console com o universo de Peter Pan. E curiosamente, ainda estava por vir aquela que seria a adaptação mais conhecida da década. Só que ela não chegaria primeiro à Nintendo. Ela encontraria seu espaço em um dos maiores rivais da época, o Mega Drive.
Se o primeiro Peter Pan para Nintendinho apresentou o personagem aos donos de consoles, foi um filme lançado em 1991 que transformou completamente o rumo dos jogos baseados na Terra do Nunca. Estamos falando de Hook, dirigido por Steven Spielberg. And they all went skipping about. That was the beginning of fairies. How far back can you remember, Peter? Ao contrário da história clássica, o filme imaginava uma situação curiosa. Peter Pan havia crescido. Agora, chamado Peter Benning, ele era um advogado, pai de família, que havia esquecido completamente que sua infância e suas aventuras na Terra do Nunca. Tudo muda quando o Capitão Gancho sequestra seus filhos, obrigando Peter a reencontrar quem realmente ele era. A produção dividiu a crítica, mas conquistou uma geração inteira de crianças. E, naturalmente, a indústria dos videogames enxergou ali uma oportunidade. O resultado foi algo bastante incomum. Em vez de um único jogo adaptado para várias plataformas, Hook recebeu diferentes jogos desenvolvidos por estúdios completamente distintos, cada um com sua própria interpretação da aventura. Hoje, estamos acostumados a ver o mesmo jogo chegando a diversos consoles com pequenas diferenças. Nos anos 90, isso nem sempre acontecia. Era comum que empresas diferentes desenvolvessem versões próprias para cada plataforma. Com Hook isso aconteceu em uma escala impressionante. Dependendo do videogame escolhido, você encontrava praticamente um jogo novo. Isso faz com que a cronologia de Peter Pan fique ainda mais interessante. Antes mesmo de chegar aos consoles, Hook ganhou uma adaptação para computadores como DOS, Amiga e Atari ST. Nein, hier ist es nicht. Nein, hier ist es nicht. Mas em vez de apostar em ação, os desenvolvedores seguiram outro caminho. Criaram uma aventura no estilo point and click, onde o jogador precisava conversar com personagens, resolver enigmas, encontrar objetos e explorar a Terra do Nunca, utilizando muito mais raciocínio do que reflexo. Era uma experiência completamente diferente daquela vista nos consoles. Para quem gostava de aventuras gráficas, funcionava muito bem. Para quem esperava um jogo de ação, era uma surpresa. Já no Nintendo, Hook voltou a ser um jogo de plataforma, mas não era o mesmo título lançado para Mega Drive. Essas versões foram desenvolvidas pela Ocean Software e apresentavam fases próprias, níveis de voo e até lutas individuais contra alguns personagens importantes do filme. A campanha era relativamente curta, mas conseguia representar boa parte da jornada de Peter pela Terra do Nunca. Visualmente aproveitava bem as limitações do console, pela quantidade de detalhes possível. Foi aqui que muitos jogadores brasileiros conheceram Peter Pan. As versões de Mega Drive e Super Nintendo foram desenvolvidas com foco total na ação em plataforma. Peter atravessava florestas, cavernas, montanhas geladas e o navio do Capitão Gancho, utilizando uma espada, pulos e habilidades adquiridas ao longo da aventura. Logo nas primeiras fases ele recupera sua famosa espada dourada e a partir desse momento os ataques passam a lançar projéteis mágicos. Essa mecânica muda completamente o combate e recompensa quem consegue manter a arma sem sofrer danos. O jogo também apresenta diferentes tipos de plataformas, trechos submersos, escaladas e desafios de precisão. Embora Mega Drive e Super Nintendo compartilhassem praticamente a mesma estrutura, existiam diferenças visuais e sonoras. A versão do Super Nintendo apresentava cores mais vibrantes e sprites um pouco mais detalhados. Enquanto o Mega Drive compensava com uma trilha sonora bastante marcante e animações muito fluidas. Nenhuma das duas pode ser considerada superior em todos os aspectos. Cada uma possui características próprias, motivo pelo qual até hoje muitos jogadores não definem qual deles envelheceu melhor. A versão para Sega CD utilizava praticamente a mesma base do Mega Drive. A principal novidade estava nas músicas em qualidade de CD e em pequenas cenas com vozes digitalizadas e inspiradas no filme. Na prática, a experiência era bastante semelhante. Para quem já possuía a versão Mega Drive, não havia mudanças suficientes para justificar uma nova compra, mas na época ouvir a trilha sonora de um áudio de CD era algo que impressionava, viu? Talvez a adaptação mais curiosa tenha sido a dos fliperamas. Produzida pela Irem, ela abandonou completamente a estrutura de plataforma. Em seu lugar surgiu um beat'em up cooperativo com até 4 jogadores. E
E havia outra surpresa: Peter Pan não era o único personagem jogável. Também era possível escolher Rufio, Ace, Pockets, Tudbut, cada um com características próprias. A estrutura lembrava jogos como Final Fight ou Capitão Comando. Os jogadores avançavam derrotando piratas, utilizando armas espalhadas pelo cenário e enfrentando chefes gigantes até o confronto final contra Capitão Gancho. Mesmo sendo baseado no mesmo filme, parecia um jogo completamente diferente das versões domésticas. Isso é uma das coisas que torna Hook um caso tão interessante dentro da história dos videogames. É raro encontrar uma licença que tenha dado origem a interpretações tão distintas ao mesmo tempo. Depois da avalanche de versões inspiradas em Hook, parecia que Peter Pan finalmente havia encontrado seu espaço nos videogames. Depois da enorme quantidade de adaptações inspiradas em Hook, Peter Pan voltou a ficar alguns anos longe dos videogames. A indústria começava a mudar. Os consoles 16 bits entravam em fase final das suas vidas, enquanto a nova geração se aproximava com o PlayStation e o Sega Saturn. Nesse período, muitas empresas passaram a investir menos em jogos licenciados de plataforma. No início dos anos 2000, a Disney voltou a investir em adaptações dos seus clássicos para videogames portáteis. Foi então que surgiu Disney Peter Pan, o retorno para a Terra do Nunca. O jogador era colocado no controle de Jane, a filha de Wendy, durante uma aventura na Terra do Nunca. Peter Pan continua presente na história, mas divide protagonismo com a nova personagem. Essa mudança permitiu criar uma narrativa inédita, sem repetir exatamente os acontecimentos do clássico de 1953. O gameplay seguia um estilo tradicional de plataforma de 2 dimensões. Jane podia utilizar objetos encontrados pelo caminho, realizar saltos precisos e enfrentar piratas em fases relativamente curtas. Visualmente, o Game Boy Advance reproduzia muito bem o estilo artístico da animação. Os personagens eram facilmente reconhecíveis e as cores lembravam bastante os filmes da Disney daquela geração. Embora simples, foi uma adaptação competente para o portátil da Nintendo. Enquanto os consoles recebiam aventuras de plataforma, os computadores seguiram outro caminho. A Disney Interactive lançou diversos títulos educativos voltados para crianças. Neles, Peter Pan servia como um guia em atividades de leitura, matemática, memória e raciocínio lógico. Não eram jogos de ação. Seu objetivo era apresentar o universo da Terra do Nunca para um público mais jovem, utilizando atividades interativas. Por isso, acabaram ficando praticamente restritos ao mercado educacional. Ainda assim, fazem parte da trajetória do personagem nos videogames. That's my loot! Talvez a participação mais importante de Peter Pan, depois dos anos 90, tenha acontecido fora de um jogo próprio. Em 2002, ele apareceu em Kingdom Hearts, desenvolvido pela Square em parceria com a Disney. Pela primeira vez, Peter podia ser recrutado como aliado durante as batalhas. Além disso, a Terra do Nunca tornou-se um mundo totalmente explorável. O cenário reproduzia o navio do Capitão Gancho, trechos do céu estrelado e diversas referências ao clássico animado. Are you Peter Pan? That's me! The light is not yours to take. Peter ainda concedia ao protagonista, Sora, a habilidade de voar durante determinados combates. Foi uma das representações mais carismáticas do personagem nos videogames modernos. Sua participação agradou tanto aos fãs que Peter continua aparecendo em títulos posteriores da série. Mais do que uma simples participação especial, Kingdom Hearts ajudou uma nova geração de jogadores a conhecer Peter Pan e mostrou que, mesmo décadas após sua criação, o garoto que nunca cresce ainda tinha espaço no universo dos videogames. Ao longo de mais de 40 anos, Peter Pan passou por computadores domésticos, consoles de 8 e 16 bits, portáteis, jogos educativos e grandes produções modernas. Mas afinal, vale a pena jogar hoje? A resposta depende muito do tipo de jogador. Se você procura conhecer a evolução histórica do personagem, vale pelo menos um título de cada geração. Se a intenção é apenas descobrir qual jogo continua divertido atualmente, algumas recomendações se destacam. Cada um representa uma fase diferente da história de Peter Pan nos videogames. Elas nos lembram que crescer faz parte da vida, mas manter viva a curiosidade, imaginação e vontade de explorar novos mundos é algo que nunca deveria desaparecer. Se vocês jogaram algum desses clássicos, contem aqui nos comentários qual foi seu favorito. Se existe alguma adaptação de Peter Pan que ficou marcada na sua memória, compartilhe essa lembrança com a gente. Não deixem de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda existem muitas histórias fascinantes dos videogames esperando para serem contadas. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!